Fala galera, tudo bem? Boa noite, bom dia. Não sei qual o período de horário que vocês irão ver isso, mas me chamo Zeus. Estou aqui para trazer e na realidade compartilhar com vocês, não é trazer, compartilhar com vocês. E já de antemão, já me adianto, falo que isso aqui é básico, entendeu? O básico para as pessoas que querem iniciar no day trade ou até mesmo na carreira, sabe, de visão macroeconômico e micro e educação financeira, porque você vai aprendendo né, quando você realmente tem as informações corretas, então você vai aprendendo que, sabe, o day trade ou a rentabilização, né, que é o day trade, ou investimento, é possível, né? Então, tudo cabe a você escolher o que você quer fazer de fato. E para que vocês não caiam aí, como muitos, né, como a gente vê, e comprovadamente, o número de pessoas que vêm para o mercado e quebram é muito grande. Eu estou aqui para falar para vocês que isso acontece porque nós temos muitos gurus e falsos profetas, profetas que eu falo dentro daqui, né, desse mundo de day trade, de vendendo, sabe, setups, vendendo fórmulas mágicas. Eu passei por isso. Então, assim, hoje eu opero fluxo, mas a minha porta de entrada foi o gráfico, né, lendo gráfico, candles, e nossa, foi difícil, foi difícil. Comprei cursos e infelizmente não me serviram muitos, né? E poucos, sim. E cara, tô aqui para dizer para vocês que é simples, é muito simples. E eu posso encurtar isso se vocês quiserem aceitar. Então eu vou começar a postar umas coisas e se eu ver que a galera está aceitando para que vocês possam iniciar a vida econômica de vocês de uma maneira inteligente, de uma maneira consistente, no sentido de informações reais. Não se iludam achando que fórmulas mágicas vão fazer vocês ganharem dinheiro e ficarem ricos andando de carrões, como a galera aí está vendendo e se vendendo. Mas quando você olha da maneira correta, desenvolve e desenvolve todo o teu potencial com informações concretas, é possível. É possível você mudar a sua vida e mudar principalmente a tua cabeça. Porque a gente está falando de macroeconomia, de microeconomia, a gente está falando de economia. Para você operar day trade, para você, o que você quiser operar na bolsa de valores, você precisa entender de mundo, economia. E a economia, ela é o que rege a nossa vida. Então, se você de fato quer aprender isso, vem comigo, tá bom? Eu tenho uma tela aqui, ó, inicial. Essa é uma tela simples, né? Eu tenho dentre outras, e eu vou falar para vocês disso aqui, gráfico, porque isso aqui é inicialmente, mas eu vou mesclar já isso com isso, para que não fique algo tão distante. E eu acredito, não que eu acredite, eu tenho certeza que quando você entra no mercado lendo isso e entendendo isso, isso aqui é o micro, isso aqui é o macro, você entra da maneira correta. Então vem comigo, tá, galera? Isso aqui, ó, são livros, tá? Vamos começar por esse cara aqui. Isso aqui é um livro de negociação. Esse livro de negociação se chama Times in Trades, tá? Doll Food. Isso é o dólar cheio. Vocês já devem ter ouvido falar. Relembrando que isso aqui é para a galera que está iniciando, para a galera que quer se envolver, que quer entrar no mercado, mas de forma inteligente e consistente, tá bom, galera? Então, isso aqui é um livro de negociação, negócios fechados, acordado, ok? Então, isso aqui são já boletadas fechadas. Compra,
compra, venda, compra, compra, ok. Esse outro lado aqui também é um outro livro de negociação, mas de negócios já concluídos. E esse aqui também. Por que três? Zeus. Por que? Te explico. Isso aqui é um Times in Trade, que é um livro de negociação, negócios fechados, configurado em quantidades grandes de contratos. Ou seja, eu quero enxergar, monitorar grandes negociações. Então, eu consigo, não vou mostrar agora, isso faz mais lá na frente, eu vou explicar como se faz isso. A gente vem e faz toda a configuração de X, eu quero de X a Y. Eu quero monitorar essas quantidades, eu quero saber quem está comprando mais, quem está vendendo mais. Em grande escala, em grande quantidade, ok? Então, configura esse cara. Aqui, que é o mesmo, mas aqui como eu configuro? Aqui eu tenho boletadas pequenas, que a gente usa como uma linguagem de mercado, fala o sujo, porque o sujo, que vem muito ruído, como a gente também usa ruído, o que é? É um contrato, dois contratinhos, três robôs, que a gente tem robôs operando dentro do mercado, que é para dar liquidez ao mercado, né, para a coisa fluir. Então a gente coloca aqui, configura também uma quantidade menor que aqui, claro, né, para a gente enxergar Aqui a gente colocou umas quantidades grandes e aqui a gente coloca umas quantidades mínimas para a gente não perder ninguém. E o sujo, que são os robôs, as boletadas menores. Então, ó, a gente vai vendo que tem 5, ó. Tá vendo? Eu estou descendo aqui procurando. Ó, 30, 50, 15, 20, até um contrato aí surge, né? Então a gente tem o sujo como uma configuração de boletadas maiores. Aqui as boletadas, elas já são boletadas, são negociações, tá, galera? Ó, ó como eu tenho grandes quantidades. Então eu não tenho de 5, eu tenho grandes boletadas, ok? Para eu enxergar e eu ter uma noção quem está comprando mais, quem está vendendo mais ou menos. E aqui eu tenho as boletadas menores com uma configuração ali aceitável de X a Y também, mas não tão grande. Bom, fazendo isso, eu cerco as grandes boletadas e as pequenas boletadas e as mínimas, ok? Aqui eu tenho, vamos olhar isso e prestar atenção. Dolphin. Dolphin. Esse DOL é o dólar futuro. Quem opera no Dolphin? As grandes instituições, quem tem muito dinheiro, os bancos. Nós não conseguimos operar aí porque nós não temos capital para isso. Então a gente monitora quem movimenta preço. São as grandes instituições, são os bancos, certo? Então os big players, eles estão aqui. Aqui eu estou monitorando o WDO, que é o mini dólar. Esse aqui é o cheio, como nós falamos, e esse aqui é o mini. Então, o pai e o filho, ok? Então aqui tem um número muito grande de pessoas físicas, né, qual a gente consegue operar, onde, e não pense que os big players, grandes instituições também não operam aqui. Claro que sim. Então, os dois são importantes. Perfeito? Então a gente monitora grandes boletadas, mínimas e pequenas, e no dólar menor, que é onde nós operamos, o mini dólar, nós monitoramos grandes boletadas também, porque a gente configura também para saber as boletadas grandes, né? Então aqui estão desde os big players com as pessoas físicas juntas, quando você configura isso, tá legal? E aqui eu tenho outro livro de oferta que é o mesmo, Times in Trade, só que configurado de uma forma diferente, que a gente coloca como o ranking de corretora, um ranking de corretoras. Esse lado eu tenho quem está atuando no lado da compra
E este lado eu estou colocando quem está atuando no lado da venda, perfeito? Então aqui eu tenho Ideal, Bradesco, BTG, Tullet, JP Morgan e por aí vai, tá? São as grandes instituições, bancos, instituições americanas, o capital estrangeiro. E a gente tem aqui o Ideal que está na compra, atuando na compra, com 4.070 contratos e está positivo. Olha, está 5.200 positivo. É muita grana, não? E este lado nós temos o ranking dos vendedores. Então, Itaú, BGC, XP, Renascença, Guide, são as instituições, os bancos que estão trabalhando, né, na ponta da venda. Aqui a quantidade de contratos que eles estão negociando, trabalhando, e aqui o seu saldo, né, que não é positivo, está negativo. Ou seja, o lado da venda, você vê que todos estão negativos, né? Ou seja, isso sinaliza que a força está no lado da compra, ok? Isso é leitura de fluxo, galera. É uma maneira muito simples que eu estou explicando para vocês, mas é para vocês começarem a ter uma, uma experiência, né, uma vivência, tá bom? Com fluxo. Não é nada distante, tudo depende de como você passa. E a galera fantasia muito, ó, super difícil. Não, não é. E aqui, logicamente, o mercado está fechado. Se estivesse aberto aqui, nós teríamos um outro livro, que esse aqui se chama o livro de ofertas. Tá? Aqui são colocadas ofertas, intenções de negociações. Tá? E aqui também, né, esses dois filtrados. Aqui eu tenho o cheio, perdão, o sujo, né, igual esse, como eu falei, expliquei para vocês, de boletadas pequenas a grandes. E aqui só que aqui as boletadas não são de negócios fechados, são intenções, eu já explico. E aqui configurado também para eu enxergar as intenções de liquidez. Eu vou lá na frente também explicar para vocês. E aqui é também filtrado, a mesma coisa, cada um com uma filtragem de volumes, tá? De quantidades. E o que, que é isso? Isso simplesmente, livro de oferta, por exemplo. Você tem um celular e está vendendo esse celular. Você vai a venda desse lado, tá? E a compra desse lado. Você vai apregoar, ou seja, o que, que é apregoar? Você vai colocar na região aqui do preço X, pum, quero vender. Aí já aparece para você, olha aqui, vamos dizer, o Zeus quer vender o celular, um celular na faixa de preço vamos lá, 5.200. Aí eu tenho desse lado os compradores. Tem um comprador aqui que está interessado em comprar, mas ele não quer pagar 5.200, ele quer pagar 5.150. Aí aqui eu tenho outro, e assim vai. E isso vai enchendo a grade, né, de intenções, né, de intenções de negociação. Logicamente que aqui é um quadro de ofertas, ok? Só para vocês entenderem, vamos para esse cara. Isso aqui se chama Superdom. Galera, aqui é onde são aqui é onde as ordens são colocadas e negociadas por, logicamente, o operador, o day trade, né? Então ele coloca aqui suas ordens aqui, ó, tá vendo? Desse lado eu estou, esse lado aqui eu estou na, esse lado eu estou na. Bom, esse lado é compra, tá, galera? Aqui, ó, compra. E esse lado venda, compra. E esse lado venda. Perfeito? E aqui são as regiões de preço. Então tá aqui, ó. O dólar, ele parou, ele fechou no 5.268, esse pregão, certo? Então, se eu vamos dizer que o mercado estivesse aberto e eu estou querendo, pelo que toda a leitura que eu fiz, opa, a leitura mostra aqui que a força está na compra. E eu estou vendo que a gente está em mais verde aqui, né? Mais boletadas grandes de compra. E olha, quem que está comprando? A Guide está comprando, Guide Itaú. Vamos procurar Itaú, Guide, onde eles estão? Eu estou vendo que o Itaú, ele está aqui
comprando, mas ele está na venda. Ai, caramba, e agora? E a guide? Está comprando, comprando, comprando. Aí você pega essa informação, traz até aqui e vê quem de fato, quem está comprando, se são os compradores que estão desse lado ou se são os vendedores. Isso você vai correlacionando essas informações, tá, com o que está aqui, ou seja, pega isso aqui, mais isso, olha aqui a região de preço, aí você fala, puxa, tá me faltando mais coragem, não, mais informação para que eu possa atuar nessa compra. Que o dólar está mostrando que a força está na compra. Aí você olha aqui do lado, na região do preço, do lado você tem aqui, ó, azul compra. Você tem 12 mil nessa região de preço, ó, 12.016K de contrato interessado em comprar. Aí você olha do lado, tem 13 mil na venda, maior que esse. Não necessariamente que esse cara da venda, ou né, esse valor, esse volume, vá colocar isso para baixo. Logicamente que isso você vai correlacionando as informações, né, interpretando e tomando suas atitudes. Eu só estou fazendo uma breve para que você entenda o que é fluxo, até chegarmos aqui. Eu estou fazendo o caminho inverso, tá bom, galera? Para que vocês não se assustem quando fluxo é difícil. Não, vamos começar por aqui e a gente vai chegar lá. E é isso. Agora a gente vai para um outro cara aqui do lado que se chama, que é um livro também, né? Mas só que esse livro é um livro chamado Volume at Price. Aqui, basicamente, ele é a mesma coisa que aqui, ó, tá? Por quê? Nós temos a região do preço, que o preço fica oscilando aqui, se sobe, ele sobe, se desce. E a gente está aqui a 5.268, 5.268. Aqui a gente tem o que nessa região? Na compra 12.000, né? 12.000,16K. Aqui 13.000,75K. Aqui eu vou ter também essa informação, que é esta aqui, tá vendo? Estou falando dessa informação aqui, só que em forma de gráfico de barra. Ó, são barras. Então eu tenho daqui até aqui a compra, que é referente a esse cara. E aqui eu tenho a venda, que é referente a esse cara. Ok, galera? Então isso se chama volume at price. E ele você consegue, clicando aqui, mudar. Ó, hoje, então você pode 60 minutos, 30 minutos, 15, 5, 1 minuto, agora. Você pode colocar o tempo de monitoração que você quiser. Ah, eu tenho um outro aqui, Zeus. Sim. Por quê? Eu posso monitorar aqui. Aqui eu estou no dólar. Está aqui o DOL, certo? Lembra que eu falei que DOL, FUT, é o cheio, é o que nós não conseguimos operar, e sim as grandes instituições. E aqui eu tenho o mini dólar, que é o filho. Esse aqui, onde nós operamos, está aqui, tá? Então eu configuro um, aí eu lanço um outro, né? Simplesmente mudo só o ativo, né? Põe o ativo DOL, o ativo é isso aqui, tá, galera? Ó, WDO, que é o mini, e esse é, perdão, esse ativo está vencido, que também é o mini dólar. Vou colocar para vocês agora o DOL FUT, ele aqui, ó, DOL FUT, que é o cheio, né? DOL FUT e o WDO, que é o mini dólar. Ó, os dois no mesmo preço, certo? Mas quem opera no Dolfut, grandes instituições, nós não conseguimos. Os lote a partir de 5, tá vendo? E esse valor é muito alto. Não são 5 mini contratos, são 5 lotes de contrato cheio. É muita grana. Então vamos lá. Eu tenho aqui, continuando, o volume at price do mini dólar, o volume at price do cheio, configurado com tempos diferentes. Esse aqui eu deixei em hoje, mas eu posso deixar em 60 minutos. Esse aqui está em hoje também, mas normalmente eu uso ele
esse em hoje, e esse aqui eu uso num tempo menor, porque eu estou em 15 minutos. Por quê? Porque eu monitoro esse aqui, ó, o WDO, aqui. E eu monitoro ele em um tempo menor, um tempo mais próximo, tá? Eu vou deixar em hoje só para ele ter informação ali. Que está fechado no mercado, então ele não tem de 15, não tem de 5, de 1. Perfeito? Bom, galera, isso é uma introdução para que vocês comecem a enxergar o que é fluxo, que não é difícil. É um pouquinho, existe um pouco mais de informação, de atenção, mas é fantástico porque o fluxo você consegue prever movimentos e você enxerga movimentos no tempo real. Esse cara aqui, agora nós vamos para ele, que é o gráfico. A gente enxerga basicamente o que passou e o que pode voltar a acontecer, ok? É o gráfico. É a porta de entrada praticamente de todos, né, de toda a galera que vem para tentar se desenvolver na bolsa de valores. Então, a porta de entrada, acredito e tenho quase certeza que é lendo gráfico, candles, ok? Então vamos lá. Será uma breve, tá? Uma breve, só para que vocês possam entender novamente, reforço. Não é aula. Eu estou aqui tentando compartilhar um pouco do que eu já tenho de conhecimento e tentando poupar vocês que passem o que eu passei. Existem muitos mentores falsos, existem muitos profissionais, eu nem sei se eu posso dizer profissionais que vendem curso, que vendem mentoria, mas de fato eles não vendem conteúdo. E eu não estou aqui vendendo conteúdo, vendendo mentoria, vendendo setup, nada. Eu só quero compartilhar com vocês e encurtar essa jornada, o qual eu acredito que todos, ou aqueles que se colocam, estão se colocando a querer aprender, buscam, tá, galera? E eu não acho justo, né, o que eu passei, que as pessoas continuem a passar. Então eu quero compartilhar e tentar minimizar isso aí e trazer a porta certa de entrada para vocês, mostrar como, tá legal? Então vamos lá, galera. Olha isso aqui. Isso aqui eu tô dentro de um gráfico e o gráfico como funciona? O gráfico ele forma padrões de figuras, né? Esse cara com esse com esse, que isso vai criando essas formas e esses padrões de valores, que seja de venda ou que seja de compra, que seja de força ou de fraqueza, certo? Então vamos começar por uma figura aqui, porque eles têm nomes, né? Eles têm nomenclaturas. Esse cara aqui, por exemplo, se chama Doji. Doji. E normalmente um doji ele se apresenta no gráfico como, opa, uma instabilidade, uma indecisão, tá? Ele representa isso, ou uma mudança de tendência, tá? Então vamos lá. Ó. O gráfico veio, desceu, subiu, desceu de novo, chegou no doji. Então lembra? Indecisão, atenção, ou irei mudar o movimento. Se o movimento está caindo, eu posso mudar o movimento para subida. Ele tentou. Não foi suficiente, né? Caiu de novo, mas a gente tem um martelo aqui. Opa, eu vou explicar para vocês também. O martelo, ó, outro martelo. Então, o martelo pode ser desse jeito, ó, com o cabinho para baixo. O martelo pode ser desse, com o cabo para cima. Ele pode se apresentar no fundo e ele pode se apresentar no topo, tá? E tem nomes, tá?
tem o nome quando ele se apresenta embaixo, quando ele se apresenta em cima, ou seja, em um fundo ou em um topo. Isso eu vou explicar para vocês também. Então a gente começou com esse doji. Opa, atenção. Ele subiu, desceu novamente, outro doji. Ele de novo tentou para cima duas vezes, ó. Uma aqui, outra aqui. Aí caiu de novo. Eu tenho um terceiro doji. Gente, mas olha aqui, ó. Atenção, lembra? Eu vou ficar o quê? Atento a isso. De novo, opa, o mercado está me dando sinal, atenção, instabilidade, eu posso mudar o movimento. Então eu vou analisar a figura, ele montou de novo. Então eu espero, quando ele termina de se formar, que eu estou em um gráfico de 5 minutos, ou seja, cada candle desse, cada vela dessa aqui, né, ela leva 5 minutos, ou ele leva 5 minutos para se formar e depois para surgir o outro. Então, olha só, a gente, a gente teve um movimento aqui, ele já dando sinal, um segundo, eu tenho um terceiro. Depois que ele termina de se formar, eu tenho que prestar atenção no próximo. Né? Passou dele. Opa, formou um martelo. O que é o martelo? O martelo também caracteriza força. E nessa posição onde ele está batendo para cima. E eu tenho aqui a confirmação do cara dizendo que eu vou mudar o movimento, eu vou reverter o movimento, porque ele vem falando desde aqui e chegou aqui, formou um martelo. E o que ele faz? Olha isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, galera, eu acho que a gente para por aqui. Tá legal? Eu vou postar isso. É o meu primeiro vídeo, tá? Eu espero que vocês possam, de uma maneira inteligente, absorver isso, tá? E espero que eu possa fazer outros para vocês. Isso depende de vocês. Então, me posicione, mandem algumas mensagens, ó, pô, gostamos ou não, a gente poderia ter mais disso, aquilo, estou aberto, tá legal? Mas eu vou criar uma metodologia para trazer informação para você de uma maneira concreta, dinâmica, objetiva, tanto de fluxo agregado a o gráfico, ok? Um não anda sem o outro, isso é importantíssimo. E depois a gente vai chegar a macro e microeconomia quando a gente estiver no nível mais avançado, que isso é importantíssimo para você operar consistente, sabendo o que está fazendo, não no achismo, eu acho que vai subir, eu acho. Não, cara, assim não vai dar certo, tá bom? Forte abraço para todos e beijo no coração de vocês. Obrigado.